Até alguns apoiadores aí do Bolsonaro na imprensa já estão mudando de lado. No dia em que saíram os depoimentos dos generais, do brigadeiro Batista Júnior ali, todos eles delatando o Bolsonaro, alguns mais, outros menos, eu falei, olha, o que vai acontecer aqui são duas coisas. Primeiro, uma fila aí por delação. Todo mundo vai querer delatar agora o Bolsonaro, porque viram que, ó, joga o Bolsonaro aos leões e aí talvez tem chance de se salvar. Todo mundo já percebeu isso. Não vai adiantar para ninguém, quem cometeu o crime vai acabar preso, mas vai começar a fila por delação. Isso já começou. Aí sai notícia na capa do Globo dizendo que, olha, todos os que ficaram em silêncio nos depoimentos agora querem falar. Só que a Polícia Federal não quer mais escutar. Tiveram a chance de falar, e aí agora que eles viram que quem falou conseguiu ali, o Freire Gomes, o Batista Júnior, conseguiu ali se livrar de ser investigado, os que não falaram agora querem falar para tentar jogar no Bolsonaro, e a polícia falou, não precisamos mais da fala dos senhores. Pois bem, enquanto isso, a segunda coisa que eu falei era o seguinte, apoiadores do Bolsonaro na imprensa vão passar a ficar contra o Bolsonaro, e jornalistas vão começar a pedir abertamente a prisão do Bolsonaro. Eu mostrei aqui como na Globo, a cobertura da manhã até a noite é uma cobertura ali mostrando os crimes do Bolsonaro. Tem uma coisa que o jornalismo da Globo não faz quando não é contra o PT, e que fazia na época da Dilma, na época do primeiro governo Lula, ainda não faz, mas vai voltar a fazer muito em breve no terceiro governo Lula, e que jamais fez contra o Bolsonaro, que é o seguinte, a Globo mostra os crimes do Bolsonaro no Jornal Nacional, mas mostra de uma forma fria. Primeiro, não tem aquelas animações de dinheiro saindo da tubulação, aquela coisa que mostra para as pessoas, que desenha para as pessoas que não entendem direito o que está acontecendo. E segundo, a Globo não entrevista parlamentares do PT ou parlamentares anti-bolsonaristas para falar ali em palavras o que as pessoas estão sentindo, que olha, esse pessoal tentando dar golpe de Estado, é assim, 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 assado. Como na época da Dilma, a Globo fazia do Jornal Nacional um palanque do Aécio Neves. Então, se mostrava ali algum escândalo qualquer gerado pelo Sérgio Moro contra o PT e logo depois microfone para o Aécio Neves falar 2 minutos em rede nacional e que esse é um partido de bandidos, eles estão roubando a nação, bererê, barará. E aí o linguajar era muito mais alto, era um linguajar ali bem mais agressivo que os jornalistas não têm. Contra o Bolsonaro não tem isso, não tem esse linguajar aí de alguém revoltado falando contra o governo, não. No máximo, de vez em nunca, aparece um jurista falando um juridiquês bem difícil para as pessoas não entenderem. Porém, o que acontece é o seguinte, a parte de começarem a falar de prisão do Bolsonaro, começou em toda a imprensa. Mostrei aqui como o noticiário está falando disso, e aí, olha só, vou mostrar aqui um dos jornalistas, isso aí em todos os veículos de esquerda, o que eu achei engraçado, porque, olha, vivi para ver um dos maiores bolsominions ser aí manchete em quase todos os veículos de esquerda, que é este senhor aqui, que eu vou te mostrar. Walter Maierovitch. O Walter Maierovitch é ex-juiz, é jurista, tudo mais, e ele é um dos principais colunistas do UOL. Semana passada eu mostrei ele aqui, não só ele, também mostrei um editorial do Estadão, porque eles estavam pedindo o impeachment do Gilmar Mendes. Esse aí, na semana passada, pediu o impeachment do Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes teve uma fala ali contra o Bolsonaro. E segundo ele, a fala do Gilmar Mendes contra o Bolsonaro, o Gilmar Mendes está ali adiantando um voto que ele dará num julgamento algum dia, quando for julgar o Bolsonaro, ele está adiantando que vai condenar o Bolsonaro, e isso é motivo para o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ele fala, caramba, esse cara está realmente defendendo o Bolsonaro. O ministro do STF não pode nem falar que é gravíssimo uma tentativa de golpe de Estado, que o Bolsonaro tentou roubar o Estado para si, que já chega colunista na capa da Folha do UOL pedindo ali o impeachment do Gilmar Mendes. Eu mostrei aqui essa semana. Esse mesmo estava pedindo impeachment do Lula no ano passado, O Lula deu uma declaração dizendo que vai ter a reunião do G20 no Brasil e que o Vladimir Putin está convidado e também está convidado para outros eventos que terão no Brasil, mesmo tendo mandado de prisão contra o Putin expedido ali pelo Tribunal Penal Internacional, esse Tribunal Penal Internacional que finge que o Netanyahu não está fazendo genocídio na Palestina, mas que por menos de 1% disso quer prender o Putin. E aí o Maierovitch foi um dos principais que ficou semanas falando que se o Lula insistir nisso, tem que ser pedido impeachment do Lula, o Lula tem que ser derrubado do governo porque ele quer receber o presidente da Rússia no Brasil. Esse é o nível desse cara aí. Aí esse cara chega agora e fala, sabe o quê? Que o Bolsonaro tem que ser preso imediatamente. Então já tem um bolsominion pedindo a prisão imediata do Bolsonaro. E a Polícia Federal está trabalhando no final de semana exatamente para isso.
Walter Maierovitch, prisão preventiva de Bolsonaro é mais do que necessária. Agora eu vou te mostrar um trecho da fala dele em que ele embasa o porquê que o Bolsonaro tem que ser preso. Só que tem uma coisa que eu vou te falar aqui. A Polícia Federal já tem aí um caminho para a prisão preventiva do Bolsonaro. E é por isso que estão trabalhando no final de semana para adiantar o inquérito. Não quer dizer, nossa, o Bolsonaro vai ser preso aí na segunda-feira ou no domingo à noite? Não sabemos. Mas a polícia passou a trabalhar agora todos os dias, 7 dias por semana, não param de trabalhar para adiantar o inquérito do dia 8 de janeiro. Aqui eu vou um trecho da fala dele, em que ele fala o motivo pelo qual o Bolsonaro tem que ser preso. Com você, um bolsominion, ex-bolsominion aqui, vamos lá. Das duas tentativas de golpe, expôs muito bem. O professor, eu acho que ele continua a tentar esse golpe, ele não parou. Talvez o que o Moraes fez ao abrir tudo isso, mostrar tudo isso, foi que o Bolsonaro continua tentando, continua agitando, continua perturbando, tirando a tranquilidade, não só do governo, mas de todos nós. Veja o que ele fez na Paulista, veja como continuam as redes sociais. E por ele ainda estar com essa terceira fase, conjecturando, executando essa terceira fase golpista, eu acho que diante desses documentos todos, agora, atenção, agora existe motivo para a prisão preventiva do Bolsonaro, porque para a garantia da ordem pública, desde que ele saiu, ele não parou de agitar e de tumultuar, tentando de toda forma e cooptar políticos, governadores. Veja a mudança, de repente, do governador do estado de São Paulo. Pois bem, diz ele aí que o Bolsonaro tem que ser preso, porque agora, diante de provas aí, além das provas de testemunhos que mostram que ele era realmente o chefão e tentou realmente dar golpe de Estado, você vê que se ele tentou, se você já tem provas de que ele tentou, então você analisar os atos dele depois dessa tentativa, ele continua tentando. Se você tinha dúvida, será que o Bolsonaro realmente tentou dar golpe de Estado, falando juridicamente? Eu sei que você, plantonista, muito provavelmente você que está assistindo, pensa, caramba, Thiago, tá claro que o Bolsonaro tentou dar golpe de Estado já faz meses aí. Antes dele tentar dar golpe, já estava claro que ele ia tentar dar. Sim, juridicamente, se alguém pensava, caramba, não tem como provar que o Bolsonaro de fato tentou, então não tem como dizer que, olha, depois da tentativa fracassada ele continua tentando. Porém, a partir do momento em que a Polícia Federal tem provas, mensagens de terceiros ali, uns falando com os outros, conjecturando, confabulando o golpe, você tem testemunhos de praticamente todos os envolvidos diretamente, dizendo que o Bolsonaro tentou dar o golpe, você tem ali elementos que são, você tem um general dizendo, olha, eles apresentaram uma minuta, que ia assinar ali, depois voltaram com uma outra. Você tem esses dois documentos, um estava no celular do Cid e o outro na casa do Anderson Torres. Você tem tudo ali corroborando com a versão, então ele tentou. Se ele tentou, você pega os atos dele depois do dia 8 de janeiro, ele continua tentando. Não tem como falar que não. Então, por isso, pede aí a prisão preventiva do Bolsonaro. Só que o caminho da Polícia Federal talvez seja outro. Qual é o caminho aí da Polícia Federal? A polícia, no depoimento do Felipe Martins, ele respondeu várias das perguntas e ele foi perguntado várias vezes sobre a viagem que ele fez aos Estados Unidos. A polícia acredita que o Bolsonaro tentou dar fuga pro Felipe Martins. Por quê? Porque não consta no passaporte dele registro de saída do Brasil, mas consta no passaporte dele registro de entrada nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. Aí você fala, tá, Thiago, como assim? Acontece o seguinte, o Felipe Martins, ele foi parte aí do golpe, ele que fez a parte jurídica do golpe, ele que muito provavelmente escreveu essas minutas golpistas, tá? Alguém realmente escreveu aquilo. O que se imagina é que o Ives Gandra Martins, ele escreveu boa parte e o Felipe Martins, ele passou ali a escrever o resto. E o Anderson Torres deu ali respaldo também nisso, ajudou. E aí o que acontece? O Bolsonaro saiu do Brasil no dia 29 de dezembro de 2022. E a polícia perguntou, Felipe, você foi no avião do Bolsonaro? Ele te deu fuga? Ele falou, não fui. Você estava fugindo para os Estados Unidos, sim. Ele fala, não, peraí. Aí você vai ver o registro do passaporte. Para quem não sabe, os passaportes hoje em dia são todos eletrônicos. Você tem ali o carimbo no passaporte e tudo mais, mas isso não é nem mais necessário, tá? Porque quando você entra, você sai de um país, ele passa o passaporte ali no computadorzinho, e ali no sistema internacional fala, ó, passaporte número tal tá saindo do país tal. Quando você chega em outro país, ele também passa o passaporte ali na máquina, e tal, ó, passaporte número tal entrou no país tal. Até aí, ok. Então se você aí que está assistindo um dia viajar para os Estados Unidos, por exemplo, você pega o seu passaporte, você sai na Polícia Federal no aeroporto que sair,
Chega lá, vai estar no seu passaporte no sistema, assim, ó, passaporte de fulano, ou fulana, saiu do Brasil dia tal, horário tal. Aí vamos supor, o voo é de 12 horas. 12 horas depois, passaporte de fulano ou fulana entrou nos Estados Unidos. O do Felipe não tem a saída do Brasil. Então a polícia, a polícia já pediu, o Alexandre de Moraes determinou, essa semana, tá? É isso que pode prender o Bolsonaro, presta bem atenção. Determinou as imagens do aeroporto onde saiu o avião presidencial do Bolsonaro que o levou para a fuga lá para os Estados Unidos. Se o Felipe Martins estava no voo, a chance da prisão do Bolsonaro vai assim catapultar em 10 vezes, vai aumentar 10 vezes. Por quê? Porque aí você tem uma prova que o Bolsonaro não apenas tentou dar o golpe, ele também deu fuga para um dos criminosos que, depois daquele dia, ele ficou desaparecido. A polícia ficou mais de um ano sem ter o paradeiro do Felipe Martins. Não se sabia onde estava, ou seja, já tinha ali ordem para prendê-lo e tudo mais, e não se sabia onde estava Felipe Martins. E depois de um tempo, ainda não tinha ordem para prendê-lo, ele voltou para o Brasil e aí sumiu de vez. Aí, o que tem aí a polícia é o seguinte, pô, então você pode ter prova de que não apenas o Bolsonaro continua tentando o crime de golpe de Estado, continua articulando. Não, o Bolsonaro também deu guarita e deu fuga para os criminosos. Aí a coisa vai piorando pro lado do Bolsonaro. Há quem fale aí, ó, você já vê aí articulistas até bolsonaristas pedindo a prisão dele, há quem fale que, olha, a Carla Zambelli vai ser presa antes. Eu vou falar, eu, Thiago, não tô achando isso não. No caso da Carla, viu? No caso do Carlos Bolsonaro, no caso de Michele Bolsonaro, no caso desses generais aí, acredito até que muita gente seja presa antes do Bolsonaro. Agora, a Carla Zambelli é deputada federal, e eu já expliquei aqui algumas vezes que hoje para se prender um deputado ou uma deputada é um parto. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.